O mês de setembro chega com um alerta. Durante os próximos dias, é a campanha Setembro Amarelo, que tenta conscientizar jovens e adultos sobre a prevenção do suicídio. Para detalhar esse problemão, nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo. Doutor Antônio Geraldo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme poder estar aqui. Na verdade, eu gostaria de estar aí com você em Recife, mas estou em Brasília, é um prazer poder participar daqui. Bom, presidente, a gente antigamente, né, jornalista era proibido de falar nesse assunto, é tabu, né, a questão do suicídio. Exatamente. Mas os próprios psiquiatras, ao longo dos anos, foram vendo que não é noticiar suicídio, é informar que as pessoas precisam de ajuda. Uma das grandes causas é a depressão. E nesses momentos de pandemia, às vezes as pessoas solitárias, presas dentro de casa, quais seriam os sinais mais evidentes da depressão, hein? Olha, primeiro eu vou gostar de comentar um pouquinho esses dois verbos que você usou aí, porque achei muito inteligente e muito importante falar sobre esses dois verbos que você usou. Essa história que usam muito de ficar dizendo assim, vamos falar, vamos conversar, não é por aí. O caminho não é esse. Tem que ter um cuidado muito grande para falar sobre um assunto tão sério, tão grave como é esse caso. Então, tem um monte de gente falando sobre isso de uma forma solta, de uma forma irresponsável. E não pode deixar pontas soltas. Se você deixar pontas soltas, nós vamos ter resultados ruins. Você é perfeito o que você disse quando você fala. É preciso informar. E aí, informar é passar informação. Então, é com segurança, com exatidão, com significado o que se diz, não é uma festa, não é uma comemoração, não é falar por falar, não é se achar especialista e dizendo por dizer. É falar com responsabilidade técnica. É um assunto que não pode ser banalizado, como você coloca. Eu gostei muito quando você fez uma entrevista comigo há um tempo atrás e deixou isso de uma forma clara. Isso, então, agora, para mim, ficou melhor ainda, porque você faz a diferença que a BP tenta mostrar para todos. Não é falar, não é conversar, é informar. Informar para quê? Para agir, para trazer resultado real, como você está fazendo aqui no seu programa. É verdade quando você fala que a depressão acaba sendo a grande doença em que a gente acaba falando mais. Mas é assim a divisão. 36, quase 37% das pessoas que suicidam é porque tem transtorno afetivo, transtorno bipolar, e depressão é uma das classificações que tem aí. Porque quando a gente fala de transtornos afetivos, a gente fala de depressão, pode ter também euforia, excitabilidade. É um quadro que é variável, ele varia, né? Ele varia apresentando sintomas para cima, sintomas para baixo, estabilidade e várias variações aí dentro do que essa doença pode apresentar. Você pode apresentar tendo só depressão, né, para baixo, ou pode ter depressão, euforia, depois normalidade, depois depressão, enfim, várias apresentações. Mas a gente fica muito focado naquela que é a mais comum, e que cerca de 15% das pessoas suicidam quando tem depressão grave. E isso pode ser em criança, pode ser em adolescente, pode ser em adulto e pode ser em idoso. 50% das depressões, elas apareceram na idade de criança ou adolescente. E aí, às vezes, é diagnosticado enquanto adulto ou enquanto idoso, mas apareceu lá atrás. Por isso que nós temos que falar sobre isso. Não podemos banalizar. Igual as pessoas querem colocar criancinhas para falar sobre isso. Não tem condição nenhuma de fazer isso. O assunto é muito sério. É muito grave o assunto. E tem que ser falado com responsabilidade, com saber falar e como falar, e mostrar para as pessoas que, via de regra, a gente tem tratamento, a gente consegue ajudar, consegue tirar a pessoa deste quadro.
não são com medicamentos faixa preta, medicamentos que viciam, que dão dependência. Não. São com antidepressivos que tratam e só melhoram você. É antidepressivo que faz neurogênese. O que é isso? É nascimento de novas células nervosas. Faz neuroplasticidade. Que nomão é esse, né? É um aumento da atividade cerebral entre um neurônio e outro. Então, são medicamentos que são bons. Eles não fazem você ficar pior, não muda a sua personalidade, não altera a sua maneira de ser. O que faz é tratar e te dar a oportunidade de viver melhor, de ter uma oportunidade de novo para uma vida saudável, adequada. E lembrando sempre, Recife, Pernambuco, são privilegiadíssimos, que tem uma escola da psiquiatria das melhores do Brasil. A gente tem aí profissional de ponta, de primeiro mundo. E a gente tem esses profissionais no sistema público e tem no sistema privado. A gente só precisa que o sistema público dê a oportunidade desses profissionais de trabalhar adequadamente, de fazer o que deve ser de forma adequada. Presidente, uma coisa que a gente observa é, às vezes, a pessoa não admite que está com problemas. Mas um parente, um amigo, tem como observar que a pessoa está com um problema, está com ideias até suicidas? Tem sim. Primeiro passo é lembrar que, assim, as pessoas falam assim, cão que ladra não morde. Não é o caso aqui. A pessoa que fala que vai suicidar, via de regra, ela consegue esse intento. Porque ela está doente, ela está fora da realidade dela. Ela não sabe nem por que está falando isso. Mas ela está fazendo um grito de alerta. E aí, leva a sério. Porque isso é emergência médica. Se alguém falar que quer suicidar, que está pensando em suicídio, chame o SAMU imediatamente. Agarre-se nessa pessoa e, se for o caso, leve até um serviço médico. Primeiro é a emergência, depois é que a gente vê o resto. Quando alguém fala que fraturou uma perna e te liga para falar isso, você fala, vai para o hospital, chama o SAMU. Você vai lá, você vai tratar a perna na emergência, depois você vai procurar o fisioterapeuta, você vai procurar o educador físico. A mesma coisa com essas ideias de suicídio, tentativa de suicídio. Vai para a emergência, vai para o serviço médico, procura ajuda. Depois você vai fazer a parte outra, onde você vai envolver psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogo, nutricionista, depende de quem você vai precisar acionar da equipe de saúde mental. Mas a emergência não pode ser deixada para depois. Você não pode enrolar, porque é grave e as pessoas morrem. E a gente tem visto que, assim, essa história que está aí, como estão fazendo, está errado. Porque os índices de suicídio só têm aumentado. Por isso que a campanha da BP esse ano, o mote é preciso agir. Nós precisamos de ação. E por isso a sua palavra foi maravilhosa. Vou usar de agora em diante. Não é falar, é informar. Informação correta. E está cheio de pessoas que são nominadas de palestrantes e que acham que pode falar desse tema para qualquer pessoa em qualquer lugar. Gente, é muito sério. Eu estudo isso o tempo inteiro, há 30 anos. E tomo todo o cuidado do mundo para falar devagar, pausadamente e sempre lembrando, há solução. Procure ajuda médica imediatamente. Depois a gente vê o que fazer a curto, médio e longo prazo. Mas no momento é não deixar a pessoa suicidar. Então, agarra na pessoa, fica do lado dela, prometa que você vai ajudar, ajude, e aí nós vamos salvar vidas. Presidente, olha, muito obrigado pela entrevista, viu? Espero vê-lo aqui no Recife, então, pessoalmente, em breve. Com certeza absoluta. Quero ir aí no seu programa, quero poder participar mais vezes. Aliás, eu tenho adorado participar do seu programa, porque ele é sério, é objetivo, é claro, e a gente não precisa falar correndo desesperadamente e não passar o recado como deve. Então, a ABP
quer ser parceira do seu programa para a gente ajudar nessa área de saúde mental. E esse é um projeto da ABP, Conselho Federal de Medicina, e agora entrou conosco também o Ministério da Saúde, que nós queremos fazer política de Estado, não política de governo. Eu quero que entre governo, saia governo, mas que nós estejamos lá fazendo política de Estado para salvar vidas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa meta, isto é tudo que acreditamos. E muito obrigado por ser nosso parceiro nessa empreitada. Obrigado ao senhor. Importante, política de governo. Para entrar governo, sair governo e as coisas continuarem. Isso é muito importante.